com as licenças morais do planeta, não experimentaríamos as calamidades da dissolução. Pelo menos, não deveríamos. Então, Jesus prossegue. Quando, porém, virdes a abominação da desolação estar onde não deve. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, não, faltou a negativa, não fujam para os montes. O que se achar no eirado, não desça, nem entre para tirar as coisas de sua casa. E o que estiver no campo, não volte para tornar a sua casa. Mas, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Isso parece tão simbólico, mas absolutamente real. Porque no dia 6 de agosto de 1945, quando uma aeronave, um bombardeio, sobrevoava a cidade de Hiroshima, uma cidade estudantil, acostumada a verem passar os aviões na direção de Tóquio, que estava sendo sumariamente bombardeada. Aquela gente pacífica olhou para cima, era um B-29, a 10 mil metros de altura. Eram 8 horas e 15 minutos da manhã. De repente, eles viram um clarão 10 mil vezes mais forte do que a luz do sol. Eu não posso imaginar. E 90 mil pessoas ficaram cegas. Iniciava-se a era atômica. Era o projeto Manhattan, de Albert Einstein, de tantos que haviam migrado para os Estados Unidos, como von Braun, Oppenheimer, que não tinham ideia sequer do poder da bomba, que fora testada nos atol Mariana e outros no Oceano Pacífico. O jovem que disse não ter se arrependido da tragédia que cometeu, mas fez depressão profunda antes de morrer, foi educado para tornar-se um autômato. Ele estava segurando o instrumento de deflagrar a bomba. E várias vezes ele era treinado para ouvir apenas o verbo go, vá, vá. E quando o avião estava na posição ideal, ele escutou nos recônditos da alma, vá, comprimiu o botão, e a primeira bomba atômica, matou aproximadamente 180 mil pessoas em 1/10 de segundo. Porque logo depois da claridade terrível, as pessoas ficaram loucas, começaram a correr para lugar nenhum. Então vieram os ventos, segundo o narrador da época, que escreveu o livro O Apocalipse do Átomo, os ventos eram de norte a sul, sul a norte, leste a oeste, oeste a leste. E as pessoas iam correndo e as vísceras eram arrancadas da intimidade do organismo. Os pulmões eram arrancados através das vértebras e costelas e tombava o cadáver. Ainda se haviam recuperado quando uma temperatura de 10 mil graus centígrados tomou conta e as pessoas derretiam os metais. E aqueles corpos que não foram vítimas da degradação dos ventos eram atirados contra a parede com violência e interpenetravam as paredes de pedra, deixando apenas a mancha da passagem interatômica das moléculas. O estrondo da bomba atômica ouviu-se a 50 quilômetros. A 30 quilômetros de distância do epicentro, arrebentaram-se os vidros de todas as casas. Era exatamente o que Jesus disse. Quem estava no telhado não teve tempo de descer. Quem estava no campo não pôde chegar a casa. Quem estava em casa não teve tempo de sair. Mais calamidade provocada pelo ser humano. Mas ai das grávidas, porque as garras da bomba iam ficar naqueles infelizes de Hiroshima. Merece considerar que nesse calor terrível, Hiroshima é uma cidade banhada pelo rio Ota, que tem 7 braços. Eles procuraram as águas que foram evaporadas.
Então, de repente, veio uma chuva. E eles voltaram-se para a chuva. Não era chuva, era estrôncio 90. Substância radioativa que provoca leucemia. E quando caíam sobre as pessoas, não as matavam de imediato. Foram matando ao largo do tempo. E a estatística de 280 mil vítimas da deflagração nuclear. Mas ai das mulheres que amamentarem, das grávidas, porque os seus filhos nasceram com as marcas da terrível radiação. E é como se isso não bastasse. E o imperador Hirohito, que se acreditava o Deus do império do sol nascente, não se rendesse, logo depois, em Nagasaki, no dia 8, um pouco mais tarde, repete-se a grande tragédia. Eu acompanhei isso porque eu era jovem. E li as histórias terríveis. Porque Nagasaki, o jovem piloto levava no avião 10 opções de cidades. Em um cofre forte. Ele tinha um destino. Mas se a cidade estivesse coberta por nuvens, o que dificultaria a propagação nuclear, ele deveria sortear outra cidade. E foi isso que aconteceu. A cidade marcada estava coberta de cúmulos, de nuvens. E ele então sorteou Nagasaki. E para lá se dirigiu, repetiu-se a tragédia e o imperador abdicou. Falando a respeito dessa grande tragédia, em uma história notável, que foi publicada em 1946, perguntaram ao Albert Einstein, o senhor, ele disse, não me fale, eu preferiria ter sido bombeiro encanador a ser físico nuclear. E todos eles que haviam contribuído para o projeto Manhattan, que era o projeto da bomba atômica, não tinham ideia do sofrimento que iriam causar à Terra, mas aquelas eram bombas ingênuas, modestas, porque depois que passou a Segunda Guerra Mundial, no período em que Oriente e Ocidente se confrontavam, a Rússia e os Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan teve a ideia de mandar preparar a bomba de nêutrons. E cinicamente falou, essa bomba é misericordiosa porque ninguém sente dor. Ele não teve sequer a dignidade de perguntar como é que a gente queria morrer. Se era com dor ou sem dor. Mas com a morte ninguém poupa. Não foi preciso uma bomba atômica. O mal de Alzheimer tomou conta do grande astro de Hollywood e do grande homem público. E morreu infantilizado, cuidado pela sua mulher Nancy, uma notável esposa, uma extraordinária mulher. Assim é o paradoxo da vida. E Jesus, com razão, porque ele disse, rogai, que não suceda isso no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação, a qual nunca houve desde o princípio da criação por Deus feita, até agora nem haverá jamais. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, os abreviou. É fascinante, porque Deus escolheu os eleitos, porque eles elegeram-se. Deus não os indicou como sendo os eleitos, eles fizeram-se eleitos, através do trabalho, através do livre-arbítrio, através da abnegação. Então essas dores terríveis que nós temos na ameaça das ogivas nucleares, que logo mais estarão na ponta dos mísseis do Irã, como já se encontram na Índia, no Paquistão, em Israel, na Rússia, nos Estados Unidos, daqueles do pacto nuclear, que o senhor Baradei, numa grande entrevista à Veja desta semana, teria fechado os olhos, ele que representava o departamento da ONU, para cuidar das bombas e das atividades de energia nuclear, parece ter silenciado,
de uma forma imprevisível e inexplicável. Então a Terra, se for receber as bombas que estão armazenadas, pode transformar-se numa poeira cósmica. Tal no poder dessas bombas,